O Faz Direito é um podcast de discussão de casos jurídicos coletados pela equipe junto aos tribunais ou recebidos de ouvintes. A finalidade é utilizar casos reais para explicar ao público, de forma simples e objetiva, como funciona o direito no Brasil. Todos os dados pessoais são preservados para garantir o anonimato das partes, advogados, promotores e juízes. Os apresentadores são advogados, mas nenhum dos casos narrados são da sua prática profissional ou relativos aos seus clientes, em razão dos seus compromissos éticos e do dever de sigilo cliente-advogado. Faz direito. Faz direito, galera. Bem-vindos a mais um episódio do Faz Direito, esse podcast muito legal. Hoje tivemos uma baixa na equipe, perdemos mais uma guerreira, Lucília, melhoras. Ai, coitada, não perdeu, né? Ela só tá doentinha. A Lizzy também ainda está em afastamento por questões pessoais. Vamos falar a verdade, elas estão trabalhando, entendeu? Sim. A questão é quem tem que trabalhar naquele escritório e a gente tá aqui, né, fazendo coisa séria também. Como vocês viram, estou aqui com minha querida amiga Alessandra Guimarães, nossa contadora de histórias, e hoje temos uma convidada especialíssima, uma mulher inteligente, bonita, que tem bom gosto, sensacional. Que é isso, Guilherme? Puxando o saco da sua mulher? A conja? É a minha conja, Raquel Cristina! Obrigada, meu povo, obrigada. É muita emoção, eu tô aqui de quinto elemento, né? E falar uma coisa pra vocês, eu não tenho a menor ideia aqui que é startup, mas deixa pra depois. Mas na verdade quem é o quinto elemento é o Pink, que tá aqui. Fala oi, Pink. Oi, Pink. Coitado. Você é o sexto elemento. Eu sou o cérebro. Desculpa, foi inevitável. Você levantou, eu cortei. Beleza, vamos lá, gente. Vamos pra nossa história de hoje. Depois Hoje é uma história muito louca também. Gente, é uma história inusitada, digamos Mais assim. uma mulher empreendedora. Meu Deus. Então, tem até uma crítica disso depois, aí a gente fala. É uma mulher, é o seguinte, é uma história real, parece que não é, tá? Mas é uma história real que aconteceu nos Estados Unidos, tem aí um documentário também no streaming. Um lugar muito famoso, não sei se vocês já ouviram falar, Silicon Valley. Para o povo de startup, né, que já sabe o que é o Silicon Valley. Pra quem não sabe, uma coisa, né, gente meio mortal, é aquele lugar lá que tinha Facebook, Apple, Steve Jobs, etc, e assim vai por diante, tá? É nesse lugar aí. Cara, isso existe? Eu achei que era tipo Terra do Nunca, do Peter Pan. Parece, mas existe. Existe. Tá? É lá. É nesse lugar. Califórnia, garota, eu vou pra Califórnia. Hoje eu tô musical, você começou a cantar, ela é cantora. Né? Ela é cantora, Bora lá, então. Antes de tudo, né, deixa eu explicar de uma forma um pouco mais clara, né, o que é uma startup, tá? A startup, teoricamente, tá? Eu não vou ficar dando aula de startup, não. Só vou falar que, assim, a startup, teoricamente, é uma ideia inovadora. Você tem uma ideia, e essa ideia é inovadora, aí você tem como um objetivo, né, dessa ideia é tentar melhorar o mundo, né, mudar o mundo que a gente vive, deixar esse mundo melhor. Você tem essa ideia e aí você, a partir disso, pode ser entendido como uma startup. A startup, ela não tem uma forma necessariamente, pode ser qualquer coisa que você tenha, sei lá, desenvolvido, pode ser um produto, pode ser uma forma de prestação de serviço. Por exemplo, o Pink até falou lá atrás pra gente, antes da gente começar, a Uber, a Netflix, Spotify. Vocês falaram que ela também tem que ser escalável, ou seja, ela tem que ser inovadora, tem essa pegada, vamos pensar, de melhorar o mundo, então, tornar o mundo melhor, e aí vocês estavam falando que ela tem que ser escalável. Fala um pouquinho mais disso, o que é esse ser escalável. É tipo a Uber, entendeu? A Uber é extremamente escalável, né? Você não precisa de tanta gente trabalhando, você pode ir replicando aquela ideia no mundo inteiro, como tem Uber. A sua expansão não depende de tão ligada a tanto investimento. Um investimento maciço na empresa, né? Vamos pensar, um hospital, para atender mais gente, tem que contratar mais enfermeiros, mais médicos, comprar aumentar mais o espaço físico. Aumentar Uma startup não, ela vai conseguir se expandir sem ter, lógico, tanto investimento. Tanto investimento assim. Vai ter investimento, vai ter que melhorar, por exemplo, servidor e tal. Entendi. Mas assim, ela não demanda esse investimento maciço para expandir o negócio. Então ela pode aumentar sem ter tanto investimento. A proporção de expansão dela é muito maior do que o tanto que eu invisto. Por isso que ela é escalável, por isso que ela aumenta, né? Fechou, galera. Aí, é glória. É glória, gente. Novidade escalável e vamos melhorar o mundo. Vamos melhorar o mundo, né? Que a Santíssima Trindade da startup. Exatamente. Amém. E aí, o que acontece nessa história toda? É tudo muito bonito, né? Mas como que você faz isso? Você precisa de dinheiro, né? Sem dinheiro, o trem não vai pra frente. É aí que as startups com ideias, é isso, gente, é uma ideia. E você vai ver se essa ideia realmente o mundo vai
também recepcionar essa ideia, vai querer comprar, pagar por essa ideia. E ela não precisa ter um mínimo lastro técnico? Não, aí, gente, também... Aí, tá vendo? Aí a pessoa começa a problematizar a startup, Desculpa, aí não dá certo a nossa história. Entra na história, desculpa. É que dá tudo errado, tá? Não vai... Quando começa a fazer perguntas assim, que negócios sonhadores não sai Não sai do morre. papel, Tudo morre. começou como uma brincadeira e foi crescendo. Ela precisa de um PowerPoint. Tudo que ela precisa. Cara, isso é muito louco de vocês falarem pra uma pessoa de quase 50 anos como eu. É um PowerPoint, filha. É um que, na verdade, não tem esse nome, né, Pim? Tem. A pessoa só precisa ter um pitch. Não precisa ter Que é prova, uma basta ter convicção. Basta ter um pitch. É o PowerPoint. Basta ter um pitch, que é o quê? Uma apresentação que a pessoa vai dizer o que a startup dela faz. Faz mesmo? Ninguém sabe. Vai entregar aquilo? Também ninguém sabe. Que ela precisa do dinheiro, as pessoas sabem, mas não sabem para que necessariamente vai utilizar. Mas você faz essa apresentação, esse pitch e vai vendendo isso, a sua ideia para as pessoas. Uma hora aparece alguém que quer investir. Né? No caso aqui, apareceu um monte de gente. Apareceu bastante, gente. Apareceu bastante tempo, gente, para investir no negócio. Cara, assim, ó, para quem é investidor, startup é investimento de risco. Fica a dica, né? Você não vai querer... É claro, se der certo, você tem a possibilidade... o Uber deu certo, Netflix deu certo. Bomba! Agora, se não der certo, você perdeu aquele Por exemplo, negócio. A ideia é uma essa. vez que o Bono Vox, cantor do YouTube, ele investiu no Facebook no início do Facebook. O dinheiro que ele ganhou com o Facebook foi mais que ele ganhou com toda a carreira dele de música. Entendi. Exato. Aí você vê... É um pouco, entre aspas, mercado de ação, né? A pessoa corre o risco... o mercado de ação é um investimento de risco. Não, mercado de ação que eu falo no sentido de que a pessoa corre o risco, porque se aquilo virar, o ganho vai ser muito alto. Vai ser gigantesco. Exatamente. Até por força dessa escalabilidade que vocês falaram, né? Total. E assim, gente, bora lá pra nossa história. Bora. A história de hoje é da tal da Elizabeth Holmes. Inclusive, ela foi... Bom, não vou falar isso agora, não. Não, sem spoiler. Sem spoiler. Ela fundou a startup Teranos lá em 2003. Ela só tinha 18, 19 anos na época que ela fez isso. Ela estudava engenharia química lá em Stanford. E ela teve uma ideia revolucionária, queria mudar o mundo. Claro. A ideia dela é que ela conseguiria detectar um monte de doenças só com uma uniquinha gota de sangue, né? É isso aí, gente. Um negócio desse é revolucionário. Caramba. Toda a parte de diagnóstico médico, vamos combinar? Você ia diminuir o tempo do exame. A ideia dela era que você só faria, né, igual o exame de diabetes. Diminuía a coleta de amostra, diminuía Tudo. o custo de análise, né, laboratorial. Exatamente. A própria pessoa ia poder fazer esse exame numa farmácia, de uma forma simplificada, ia dar amplo acesso a todo mundo e mudar o mundo, né? E realmente a ideia dela mudaria o mundo. E a ideia, inclusive, né, o que ela vendia, é que essa pessoa, por exemplo, conseguiria com isso obter diagnósticos prévios de possíveis doenças que ela viria a ter. Isso facilitaria ali a pessoa a tratar, ajudaria a pessoa a tratar por exemplo, essa doença. poderia até fazer, como eu tô vendo que como câncer, poderia até fazer um Exato. diagnóstico genético. vamos pensar Exato. Um diagnóstico precoce, porque não era genético, era só com a gota de sangue. Mas enfim, a ideia dela era essa, era o que ela vendia no pitch lá pros investidores, tá? A ideia, gente, é o seguinte, né? Um negócio desse, a mulher vai falando isso, faz os pitch, apresenta pra um monte de gente. Ela tinha alguma coisa nesse momento? Não sabemos, né? Não, né? Isso porque é o tal do early stage da startup. Ela tem só ideia, né? E ela entende que ela tem como fazer isso. Daí ela diz que vai fazer. É importante lembrar que mesmo com essa ideia, gente muito macaca velha de negócio caiu. O Rupert Murdoch, né, o dono da Fox. Caiu na dessa moça? Não, mas não vamos falar isso agora, não. Desculpa. Que essa é pitch. Senão a gente vai dar um spoiler. É porque ela... Porque a ideia é que a startup... Mas investiram. O Rupert Murdoch investiu. que, vejam, gente, quando ela se apresenta como uma estudante de Stanford, ela tem um nome técnico por trás dela muito forte. Stanford é muito famosa. Filha, ela largou a faculdade. Bom, continua. Fundador da Oracle também investiu. Gente pesada investiu. Todo mundo em Elizabeth. Exatamente, assim, tipo, gente, ela largou a faculdade, ela não seguiu a faculdade, inclusive até foi falar com uma professora dela que falou, então, filha, acho que não vai dar certo. Mas enfim, ela seguiu, largou a faculdade e tudo mais. Então... Mas assim, gente, o discurso dela era bom,
nessa, igual o Gui falou, ela foi pegando os investidores, porque num negócio desse, se você consegue pegar um investidor de nome, logo de cara, que foi o que ela fez... Ela aí... já pegou de cara o Rupert Murdoch? Não. Não sei, mas até Pegou gente pesada. gente pesada. Mas ela já tinha pego, o primeiro investidor já era um investidor de nome. Então, assim, se esse cara investiu, pô, eu também vou, né? Vai na cola, né? Vai na cola, porque aí você também, quer dizer, essa pessoa sabe o que ela tá fazendo, essa pessoa confia, essa pessoa viu alguma coisa. Tem alguma coisa de movimento meio manada até, né? Exatamente. E o discurso dela era bom, gente, real, assim, assiste a série lá pra ver, era realmente bom. Fiquei bem curiosa. E ela foi lá, ela desenvolveu uma máquina que fazia esse exame e chamava a máquina de Edison. Depois eu conto por quê. Mas já Por causa fica... do Thomas Edison? Mas eu vou falar a situação, que é o discurso, né? Essa questão do discurso que é importante. O pitch. O pitch Tá. é a narrativa. Storytelling. Então, assim, teoricamente, né, como eu disse, a pessoa ia tirar o dedo, espetava o dedo, colocava o sangue lá na máquina. Frasco. Ela criou um frascozinho chamado nanotainer, alguma coisa assim. E ela pegava esse frascozinho e colocava dentro dessa máquina. E aí diz que essa máquina fazia o exame e já dava de pronto o exame. E aí o que ela fazia? Como que, né, os investidores iam lá na empresa. Gente, eu achei assim, enfim, esperta. O investidor ia na empresa, ela fazia a coleta do sangue, colocava nesse frascozinho, enfiava dentro da maquininha e levava os caras pra rodar a empresa inteira. Nisso, o povo que trabalhava pra ela ia lá e tirava o sangue e fazia o exame em outro lugar. Nossa, quer dizer, não era a máquina que soltava a análise. Não. O que ela, provavelmente um técnico de laboratório que ia lá e Retirava e analisava o sangue daquelas pessoas. Colocava numa máquina Pô, é convencional. fraude, né? Então, mas a hora que o cara saía da visita, ele tava com essa na mão. Imagina, cara, funciona? Meu, e ninguém parou pra pensar, não, vou ficar sentadinho aqui esperando essa máquina rodar o resultado? Por quê? Porque você já tá nesse movimento da manada. Aí o cara dá essa volta. E a empresa dela tinha 800 funcionários, galera. Tipo assim, ela cresceu muito rápido. A empresa chegou a ser avaliada em 9 bilhões de dólares. Exatamente. Mas efetivamente ela não tava comercializando isso. Não, isso porque era ela só tá... enquanto ideia. Isso daí você tem ideia. Aí você, com a ideia, você capta dinheiro. Capta dinheiro. Aí você vai e tenta fazer os seus protótipos. O quê? Que é onde ela tava. Ela tava na construção do protótipo dela pra fazer o quê? A testagem lá fora. E depois soltar isso pro mercado. E aí solta pro mercado. Isso Tá. é uma startup. Você vê, ela começa do oposto. Tá. Ela já não chega igual uma empresa tem algo e vende pro mercado. Tá. Ela vem daqui, ela tem a ideia, Entendi. aí ela capta, ela faz um protótipo Tá. do menor valor possível que ela puder gastar nesses protótipos, Tá. faz um estudo disso na rua, Tá. volta, deu errado, o que deu certo, o que não deu, aí arruma e ela vai fazendo isso até conseguir deixar aquilo. Então essas lançado no 800 pessoas que ela tinha essa empresa ainda estavam trabalhando no desenvolvimento de um produto, mas que não estava solto no mercado. esse Não, produto. ela tinha ideia. Alguém investiu, Tava pagou. na fase de validação. Tá. Exatamente, de testar mesmo, de De criar testar. o protótipo, né? E ver se aquilo lá funcionava. Então, assim, o cara também que é investidor não vai exigir muita coisa no momento desse. Porque é incipiente ainda. É incipiente. Mas assim, gente, nessa situação existe um problema, né? Porque ela tá enganando a galera. E aí, gente? Tá, Fala aí, tá. Gui. É o famoso 171, né? Voltamos pro estelionato mais uma vez. Não queremos, assim, gente, quem nos acompanha, chegou até aqui, fica pensando, eles só ficam contando história de startup, tem estelionato envolvido, eles são contra startup. A gente não é contra startup, a gente advoga pra startup, não é isso. Mas onde tem muito dinheiro, sempre vai ter um espertalhão. E até a gente conta essas histórias porque elas são interessantes. E segundo, pra gente depois tirar uns ensinamentos daí, né? Mas continua a história aí, Ale. Então, nessa aí, gente, a galera cresceu o olho, né, e foi investir. Cara, ela captou nesse negócio todo aí quase 400 milhões de dólares, né? Tava com 800 funcionários, isso em 2014. E a avaliação dela de mercado era de 9 bilhões. Bom, gente, como que fica essa grana se a mina não entrega? Eu ainda tenho essa concepção do seguinte, startup, ela tá testando um modelo, tudo bem, ela tomou essa decisão aí, porque eu acho que ela queria investidor, mas é um modelo de startup, né? É testar. De risco. Não É tem investimento muita de garantia. risco, né? Assim, tem uma coisa da Elizabeth que também é outro problema, né? A gente fala de startup, mas isso todo mundo falou, pô, mas existiram outras pessoas que fizeram isso, a história dela foi a história que ficou mais famosa, e aí degrine a mulher e tudo mais. Eu acho que, não sei se dá pra dizer que isso aconteceu, mas existem outras histórias sim, só que a dela real foi a que ficou mais famosa e a galera faz uma crítica bem grande de ficar divulgando a história
trajetória dela só por ela ser mulher, entendeu? Talvez se fosse um homem isso não aconteceria. Mas enfim, independentemente disso, pode falar. Eu acho que tem um problema aqui com a Elizabeth, que é o seguinte, pelo que vocês explicaram, quando a pessoa saía, deixava a amostra para ser testada, ela tirava da máquina e colocava para técnicos fazerem essa análise. Aqui, para mim, tem um elemento fraude, porque a Lab Início está reconhecendo que não era aquela... Gente, que baixaria. Que baixaria, desde o início, ela tá reconhecendo, ela já tá falando assim, bom, não é essa máquina que vai testar. É diferente se ela deixasse a máquina rodar e houvesse uma testagem que não fosse feita corretamente pela máquina. A hora que ela levava o pessoal para dar uma volta e ela tirava aquele sangue, dava para as pessoas, para técnicos de laboratório analisarem de acordo já com os métodos tradicionais e depois entregava para aquela pessoa que era um potencial investidor, aqui você tem um elemento fraude. Por isso que eu acho que não é uma situação inerente a risco de startup, não. Aqui você tem uma fraude. Pode ser. Não, o que a gente quer dizer é o seguinte, concordo com você, tem uma fraude, mas o que a gente quer dizer assim, investir numa startup é arriscado. Ah, sim, claro. Só isso. Eu fiz, sem dúvida. Não por isso tanto que a pessoa... depois a gente vai mostrar que... E risco não é sinônimo de fraude, apenas eu acho que nesse caso se configurou uma fraude pela forma que ela... E que você falou da personalidade dela, eu entendo isso, essa questão do machismo, do sexismo, mas ao mesmo tempo, pelo que até você comentou comigo, ela utilizou um pouco isso também, né? Não necessariamente, né? É a construção do personagem dela, falando... Emulando o Steve Jobs, esse tipo ela de coisa. emulou, mas não por ser mulher, né? Ela entendia e entende-se, né? Que existe uma persona, como diz o povo da startup, né? Que é aquela que é a cara do sucesso. Então, o que ela fez? Ela colocava a camiseta de gola, né? Suéter de gola preta, se vestia todo de preto. Ela o dress code do sucesso. O dress code do sucesso, exatamente. Ela falava com uma voz mais grossa, então eu não sei se é pra ela poder, né, também nesse mundo mais masculinizado, se inserir melhor. Então tem essa situação toda. E o que aconteceu, né? Ela começou pela fala dela, pela forma que ela se expressava, pelas roupas que ela usava, ela foi começando a ser comparada com o próprio Steve Jobs, entendeu? Então, assim, aí perguntava, mas por que você usa sempre a mesma, né, roupa preta e tal? Aí ela falou assim, que eu não quero perder tempo pensando nisso, né? O Zuckerberg fala a mesma coisa, não quero perder tempo pensando nisso, então eu quero me dedicar a minha vida a ter anos. Então também ela passava essa imagem de que ela ia dedicar a vida dela, estava dedicada a ter anos. Acho que lá no começo ela dormia na empresa, sabe? Enfim, ela tinha toda uma situação. E ela acabou... E tem até uma foto que é muito icônica dela, que ela pega esse nanotainer, não sei se é esse o nome. Que é o tubinho negócio, onde se colocaria a gota. Exatamente. Ela pega esse tubinho e tira uma foto dele com ele na mão, sabe? Como foi a imagem do Steve Jobs? Com o iPhone, né? Com o iPod. Com o iPod? Acho que com o iPod. Ela tira a mesma foto, do mesmo jeito, só que com o nanotubo dela. Então, assim, ela passava toda essa situação de sou startupeira, né? Digamos assim. Hoje, é claro, essa roupa não passa mais credibilidade nenhuma, né? Ela tá relacionada a pessoas que fraudam e tudo mais. Tanto que o Zuckerberg nem usa, né? E aí eu queria voltar no Edison, né? Por quê? Porque o Edison, que é o equipamento lá que fazia os testes, eu acho que em todo o discurso também por trás, na narrativa lá por trás, né? Ela falava que ela tinha uma mentalidade muito parecida com a do Thomas Edison. Ela acreditava que ela poderia errar milhares de vezes antes de alcançar o sucesso. Então, ela não tinha essa preocupação com o erro, entendeu? Embora ela tenha tentado, né, entre aspas, fraudar ali os investidores, pegando, tirando sangue e tal. Mas a ideia dela toda, gente, é que ela tava, tipo, ok fazendo isso, entendeu? Ok falhando. Porque uma hora ela ia conseguir, como o Thomas Edison conseguiu, entendeu? Então ela tinha isso também como modelo de vida, né? E aí, cara, isso é muito complicado, porque a gente tem isso nas startups, né? Que é o fake until make it, né? Também conhecido aqui no Brasil como metodologia PDCA. Tipo? O PDCA, originalmente, queria dizer o Plan, Do, Check and Action, né? O planejamento de negócio. Mas aqui no Brasil virou Prometo e depois corro atrás.
O jeitinho brasileiro. Exatamente. Perfeito. Perfeito. E aí, gente, como que fica um negócio desse? Não tem consequência? Então, Porque é um negócio comum, né? Eu acho que a gente tem que pensar isso primeiro. Aspectos que os investidores, como a Raquel colocou, havia uma fraude aí. Havia uma fraude. E assim, a fraude, você pode tomar cuidado para não cair na fraude, né? Por exemplo, eu não sei, mas ninguém fez uma prova de conceito para ver se essa máquina realmente funciona. Exato. Ninguém fez o due diligence, a diligência para ver se realmente os resultados que ela estava mostrando eram decorrentes dessa marca, se os resultados até estavam certos ou não. Cara, não fizeram nada, né? E assim, eu acho que o problema dessa situação aí com a Elizabeth é que ela mexe com a saúde humana, né, gente? Não é... Eu não tô fazendo iPhone, né? Mas ela não soltou isso pro mercado, me parece. Não, ela soltou. Isso chegou a ser um produto solto para eu, enquanto consumidora, comprar. Isso é mais grave ainda. Chegou. A gente vai chegar lá. Mais grave ainda. Ela conseguiu, Porque fez. aqui você já tá para além de engambelar investidor. Não, o negócio foi maior, porque o que aconteceu? Ela conseguiu pegar e colocar essa máquina. A loucura é isso, né? Ela colocou a máquina no mercado, uma rede de farmácias, né? Que resolveu aportar uma grana. E que abriu para os consumidores. Claro, você podia ir lá fazer seus testes maravilhosos. Você ia lá, fazia um teste e você tava com câncer. E é assim. Não, então peraí. Então essa máquina te entregava alguma coisa. Em algum momento ela entregou alguma coisa. Chat GPT, né? É quase isso. Se tivesse o chat GPT hoje, o que Pera ia lá, funcionar. gente. Se chegou a acontecer isso, então essa máquina em algum momento ela teve uma capacidade de análise. Não sei se ainda teve que uma equivocada. capacidade de análise. Cara, tinha um negócio muito maluco. Ela foi colocada no mercado com essa rede inicialmente para teste. Essa fase é uma fase de validação. O tal do MVP, né? Não é que ela foi colocada em grande escala para o público consumidor inteiro, mas foi Tudo bem, mas ela tinha. Então ela trazia em si uma capacidade de análise, porque isso é um pouco. Vejam, no começo. Não tinha capacidade nenhuma, não. Raquel, não vamos também exagerar. Tinha só a máquina que ela dizia que fazia os negócios. Tinha ela falando que fazia os negócios. Tinha o povo que trabalhava com ela pegando sangue de pessoa em situação de rua para testar, que isso também achei uma loucura, tá? E aí pegava o protocolo clínico dela era esse. Mas quem produziu os resultados? A gente viu que quando os investidores... Ela usava a tecnologia das concorrentes. Não, sim, Ale, mas não, para lá. Ela pegava o documento, os negócios dela, desse povo de situação de rua. Tá, ele ia lá, deixava o tubinho e colocava na máquina. Na máquina, aí tentava, com o pessoal de situação a máquina de ficava na farmácia, é isso ou não? Não, imagina! Desculpa. Não ficava. Entendi. Ó, são duas coisas. Ela começou a testar com esse povo em situação de rua pra ver se essa máquina funcionava. Tá. Então, calma aí, esse povo pegava, tacava, o povo que trabalhava pra ela, tacava os tubos dentro da máquina e a máquina tinha um monte de agulha pra poder fazer a testagem. E aí o que acontecia? Essas agulhas travavam, a máquina não funcionava, Raquel. E aí as pessoas corriam risco, ó a loucura, o povo corria o risco de pegar alguma doença, porque você tá mexendo com o sangue dos outros. Mesmo que você seja de luva, botar a mão dentro da máquina pra arrancar os frascos que quebravam lá dentro, toda essa situação. Então, assim, ela colocou todo mundo em risco. A máquina não inclusive. soltava análises. Não é nem falar que ela soltasse análises corretas ou não. Ela não soltava análises. Não tinha nada. Entendi. Aí, o que ela fez? Ela conseguiu colocar nessa rede pra fazer a testagem no estado X lá nos Estados Unidos. E o negócio foi. E aí, o que ela fazia? Era pra tirar uma gota de sangue. Ela, né, aí tem relato do povo lá, arrancava o sangue da pessoa como se arranca sangue normal. Ia lá e fazia essa coleta, pegava esse sangue e colocava numa máquina convencional pra fazer. Só que ela falava que era a máquina dela. O que se colocava na farmácia? Na farmácia era um ponto de coleta de sangue? Uma era pessoa isso. pra coletar o sangue. Essa máquina não estava na farmácia. Não. Essa suposta máquina, ela estava na empresa dela. Então, quando você fala que ela abriu começou a utilizar uma farmácia para atingir essa tecnologia de alguma forma, atingir um consumidor, é porque a farmácia era um ponto de coleta dessas gotas de sangue. Não era pra ser isso, mas foi o que se tornou. Tá. Então, o que acontece? Em tese, a pessoa deixava lá a gotinha de sangue com seu nome e alguém pegava da farmácia, levava lá pro laboratório da Elizabeth. Isso aí já é delírio seu. Não tinha. Não. Real. Sabe por quê? Porque com uma gota de sangue não consegue se fazer exame nenhum. Tudo bem, eu tô falando em tese. Em tese. O que foi vendido em tese? É isso que eu quero saber. Foi vendido, só Tá que claro. a pessoa ia ter acesso, ia tirar o sangue, e aí aquele sangue iria fazer com que ela tivesse acesso, acho que no início, 15
15 tipos de resultados. Tudo bem. Que ia, sei lá, de sífilis a HIV. Tá. Aí ela resolveu, do nada, aumentar o portfólio para 250 tipos de exame, que aí foi cobrir até câncer. Tá, onde ficava a suposta máquina que faria essa análise? Não, a máquina tá lá dentro, porque é segredo industrial, filho, tá dentro da empresa dela. Então, é isso que eu queria saber. A farmácia, na verdade, ela era um ponto de coleta de sangue, ponto. Sim, que era pra ser de coleta pequenininha de sangue, mas Ok, não era. e levaria para essa máquina e depois chegaria o resultado para o consumidor nessa farmácia. O Tá. objetivo é ter o Edson na farmácia e a pessoa fazer. Tanto Mas que isso ela não aconteceu. não conseguiu, porque o Edson não fazia nada, né? Coitado do Edson. Eu tava achando que era tipo o Edson era um caixa eletrônico, só que com um enfermeiro dentro, que você coloca o braço e vê o cara tira o sangue e eles falam que é a máquina. Tá, nunca chegou a ter essa máquina na farmácia. A lei colocou uma questão importante. Ela não mostrava muito a máquina, as pessoas viam de relance a máquina, porque ela argumentava que ela tinha medo da concorrência. Porque se essa máquina realmente entregasse tudo isso seria uma inovação tecnológica absurda. Então, para justificar a proteção da propriedade intelectual dela, ela mostrava a máquina de relance e falava que fazia tudo isso. Tá. E a ideia dela era no futuro ter esses Edsonzinhos em cada farmácia, coisa que ela nunca entregou. Porque era impossível, assim, parece que é um negócio, sei lá, fisicamente impossível, entendeu? A física mesmo, né? Não, parece que não tem como fazer isso. Mas assim, independentemente disso, ela conseguiu muita coisa, né? Ela conseguiu, inclusive, colocar o negócio no mercado. Só que ela foi, assim, metendo os pés pelas mãos ali. O que ela pôs no mercado foi a coleta de sangue de pessoas para uma testagem, não na máquina de uma farmácia. Mas só que numa loucura total isso daí, porque o que acontece? Aquilo foi subindo, acho, pra cabeça dela. Ela foi achando que ela de fato tinha condições de fazer aquilo, tanto que ela aumentou, cara, de 15 pra 250. Ela tomou isso como uma validação do serviço dela, que estava funcionando. Exatamente. Que validação? Concordo, não tem validação nenhuma. Mas o fato de ela ter pego as pessoas irem na farmácia... Fornecerem uma gota de sangue acreditando isso como validação isso. do produto dela. Não, que gota de sangue. Ela começou a contratar enfermeira pra tirar o sangue da forma tradicional. Tá. Porque uma gota não funcionava. Então, quer dizer, o negócio tava desandando. E aí ela catava esse sangue e fazia uma análise tradicional? E nem era da melhor. Por quê? Porque as pessoas começaram, um cara apareceu lá, tem HIV. Aí foi no médico dele, teve que esperar 4 meses. Não tem HIV coisa nenhuma. Eu tô com câncer. Não, calma aí. Aí foi ver, não tem câncer nenhum. Então, aí que o negócio começou a ficar... Meu Deus. Ruim, entendeu? Porque ela começou... A fornecer esses resultados de teste totalmente discrepantes. E aí, quando fazia com a máquina tradicional, dava outra coisa. Cara, imagina você sair de uma... Eu já sou noiada, né, gente? Nossa. Imagina você sair da farmácia com diagnóstico de câncer. Eu já tava entregando minha alma, entendeu? Ela é muito... Ela não... Gente, vamos combinar que ela não tá sozinha, tudo bem. Mas assim, que ela era a cara da empresa. Mas assim, todos envolvidos nisso que sabiam disso. Mas é um negócio muito grave. É gravíssimo. Gravíssimo. E assim, claro que o negócio foi desandando, né? Já não tinha como não desandar. Quando chegou, acho que em 2015, 2016, saiu uma reportagem no Wall Street Journal e eles começaram a falar, olha, tem umas falhas aí na tecnologia, o negócio não é desse tipo e tudo. Nisso que saiu a reportagem, gente, a mulher já ficou mais pobre, tá? Ela saiu, mas pobre não, ficou bem pobre. Ela que tinha um patrimônio de 4,5 bi, né? Porque metade da empresa era dela, foi pra zero. Assim que começaram a sair essas reportagens que a empresa não tava vingando, que era tudo uma fraude, ela perdeu tudo que tinha, que na realidade ela não tinha nada. Mas enfim, em 2018 a Teranos fechou, porque não tinha mais nada, né? Em 2023, depois de um longo processo, ela foi condenada a 11 anos de prisão por fraude e conspiração. Gente, ela tinha umas coisas, ela falava que a tecnologia tinha sido aprovada por farmacêuticas famosas. Aí ela falou que o exército americano utilizava a tecnologia em batalha. Ela fazia a prova? Não. Mas as pessoas não pediam. E muito pelo contrário. Depois foram investigar, foram ver que lá nos Estados Unidos tem uma agência reguladora, né?
o FDA, né? Food, Drug... É a Anvisa deles. E eles argumentavam na Terans que eles não precisariam a aprovação do FDA, mas iam aceitar porque era o padrão ouro de qualidade, né? Esse nível. Só que, na verdade... Eles precisariam. O FDA estava cobrando as respostas que eles estavam enrolando para dar no âmbito do processo regulatório, né? Quando surgiu tudo isso, talvez o FDA tenha errado em não ser mais assertivo e ser público, né, na condenação, na comunicação. Sim. Mas ela tinha umas coisas, né, Guilherme? Ela era ela fazia bullying, né, com quem falava mal, processava. Não só também. isso, ela também tinha uma situação de, tipo, ela conhecia muita gente influente. Ou até o Barack Obama, né? Não, gente, o cara da hora investiu nela. E tem uma coisa também, o avô dele foi o dono da Flashman, aquela empresa de... Bisavô dela. Bisavô de fermento? De fermento. O pai dela foi vice-presidente da Enron, que foi uma empresa de energia americana que faliu em 2001. Ela é muito contactada, né? Ela não é qualquer pessoa. A mãe era assessora parlamentar de deputado federal. É uma pessoa assim... Ela tinha acesso. Ela tinha acesso. Isso Agora, é um fato. todas essas pessoas que receberam esses diagnósticos super furados, supostamente feitos por essa máquina, o Edison, e que na verdade a gente viu que não, que eram diagnósticos mal feitos, usando mal as tecnologias já existentes. Elas processaram também, Elizabeth? Então, Tipo de class action, né? Que eles falam, eu não sei se chegaram a processar. Eu não vi isso, mas eu acredito que sim. Tanto que a condenação dela pode chegar aproximadamente a $1 bilhão. Ela não tem grana pra pagar, não. Fica lá a dica. Nos Estados Unidos, tem uma questão de direito penal, que é o seguinte: a pena da pessoa vai ficando maior se ela não repara o dano civil. O dano civil. Então, até ela foi condenada porque ainda não se sabe a pena. Porque primeiro, lá o júri, como funciona? Os jurados definem se a pessoa é culpada ou inocente. É o guilty ou not guilty. Depois... gente, aqui no Brasil não é assim não, tá? No Brasil, os jurados respondem em quesitos, mas quem diz pela absolvição ou não é o juiz. É diferente. Fecha parênteses. Daí ela é considerada culpada de cada uma das acusações. São 11. Não, Eram mais acusações. Algumas ela foi absolvida. Foram poucas que ela foi Daí decidiu condenada. Isso, vai ter uma audiência futura para determinar a pena dela. E agora, até estava lendo que uma reportagem, Procuradoria, né, Ministério da Justiça americano, tá indo atrás dos credores dela, dos investidores, para saber qual foi a extensão do dano. Pra aí conseguir fazer... Pra jogar pesado na audiência que vai determinar a pena dela. Mas isso é diferente de você tentar avaliar o dano causado ao consumidor do produto dela. Isso é diferente. Então, vamos falar sobre isso. Uma coisa é o dano causado ao investidor, outra coisa é o dano ao consumidor do produto. Então, mas ela não foi condenada pelo dano causado ao consumidor, foi o Sunny. Alguns consumidores foi. Alguns, mas quem foi condenado mesmo foi o... É que é difícil, gente. Quem é Sunny? Então, a gente vai chegar lá no Sunny. Que é difícil saber isso porque esses dados, quem são os a gente sabe por notícia que alguns investidores, mas os investidores que foram utilizados para montar o caso contra ela e por qual ela foi condenada por fraude, não, a informação no processo está sobre sigilo. Então, fala assim, isso foi determinado na hora de fazer a acusação, só o grand jury, que eles chamam, soube quem são esses investidores, soube quem foram esses pacientes, mas nos documentos oficiais está assim, paciente 1, investidor 5. Então, eu não sei te informar se foram só esses pacientes que foram lesados, se há mais gente lesada. Mas se você pensar que houve uma abertura para testagem com moradores de rua... mas eu não sei nem como ficou isso daí. Como calcular, né? Isso aí eu nem sei como ficou, mas ela tinha o tal do Sunny. O Sunny é um ex da Elizabeth, ex-boy, ex-sócio, né? Supostamente ela não é um boy lixo, segundo ela. Porque é o seguinte, eles foram denunciados juntos e acabou tendo que dividir o julgamento dela com o julgamento dele, porque uma das teses de defesa dela é que ela estava uma relação calma, já vamos chegar. O Sunny é o quê? Ele é sócio, ele é co-criador do Edison? Não, o Sunny foi assim, ele começou lá atrás junto com ela, com a empresa, ela tinha 18 anos, o Sunny tinha 38, 20 anos mais velho, e assim, ele virou sócio, então não sei qual percentual que ele tinha da empresa,
empresa e ele que ajudava a controlar toda a empresa. Acho que ele era o CEO da empresa, né? Chamado C-Level. C-Level é quem manda na empresa, né? Tem o CEO, COO, É muito CTO, CMO. É C pra caramba. Esse Sunny, ele foi preso ano passado, tá? Ele foi condenado a 13 anos de prisão e foram 11 acusações que ele foi condenado. O bicho pegou mais pro lado dele, eu achei. O ressarcimento dele abrangeu os pacientes. Agora, não sei qual que é a situação. Não sei. O dela tá investidor e fraude. Eu vi uns pacientes lá, mas tá investidor e fraude mesmo. Agora, o dele abrangeu investidor, fraude, ao fisco, tudo isso, mais os pacientes. Não sei porque a gente não tem acesso ao processo. É o processo, né? Mas, aí deu um plot twist aí, né, gente? O que aconteceu? Né, uma reviravolta. Drubo twist carpado. Exato. Aí, assim, o que aconteceu? Durante o julgamento da Elizabeth, ela pegou e falou assim, ó, eu fui estuprada na faculdade. Pelo Sunny. Não, fui estuprada. Começou a história dela, fui estuprada na faculdade, então meio que, né, eu acabei saindo da faculdade, e aí eu resolvi montar Teranos, e aí eu conheci o Sunny, né, e quando eu tinha 18 anos, a gente ficou junto por 13 anos, Sunny, né, me controlava, treinava como eu deveria agir, gastar o meu tempo. E o que isso tem a ver com a fraude feita? Então, calma, né, o Sunny dizia que eu não sabia o que eu tava fazendo nos negócios, que minhas convicções estavam erradas, que eu era medíocre, que eu tinha que seguir as convicções dele, se eu não fizesse isso eu ia fracassar. Ou seja, ela jogou nas costas do Sunny todo o negócio. Ela criou uma situação de abuso psicológico Mas e isso sexual. para se inocentar perante os investidores e os consumidores. Como se ela tivesse privada das faculdades mentais dela em razão do abuso sofrido. Eu não sei, mas quando você... Isso cola? Cara, eu não sei. Lá... Deve ter colado alguma coisa. Já vamos dizendo, no Brasil eu acho muito difícil colar. Uma pessoa legal que estava privada das suas dificuldades mentais e que por isso cometeu ela essa falou fraude assim, ó, e lesou com... Não vai rolar. Que, assim, pelo amor de Deus, eu não tô querendo dizer que ela não tenha sofrido um abuso psicológico, que ela não seja uma vítima nessa medida, tá, gente? Por favor, não é isso. Mas não me parece, no Brasil, que seria possível você alegar uma privação de consciência suficiente para te isentar criminalmente ou civilmente perante as pessoas que você lesou. Eu não sei como ficou isso. Eu sei que ela falou isso. Ela disse que ela precisou, né, matar a pessoa que ela era pra se tornar o que ela chamava de Nova Elizabeth. Ela trouxe algumas provas, tá? Nos autos sobre isso, com mensagens dele. Entendo. Foi vítima de uma violência psicológica muito forte. E ela disse que ele também, né, forçou com que ela fizesse sexo com ele. Então, tipo, eles tinham discussões. Ele dizia que queria que ela, né, assim, ele dizia que queria que eu soubesse que ainda me amava, segundo ela própria, né? Então, tem toda uma situação de violência psicológica e violência sexual. E é muito interessante, mesmo quando vocês forem assistir, se vocês forem assistir a série, vocês vão verificar que ela era de um jeito e, de fato, quando o Sunny entrou na vida dela... Ela se transformou. Nossa, ficou tudo muito diferente, assim, real, real. E segura um monte de coisa, assim, achei meio bizarro. Mas aí ela usou isso no julgamento. Agora, se colou ou não, aí eu já não sei. É porque aqui no Brasil, essa questão da incapacidade para ser julgado, a gente falou no outro episódio de inimputabilidade. Quem não ouviu, vai pro episódio anterior. Exato. Mas porque isso é decidido antes pelo juiz com base num parecer médico. Se a pessoa é considerada imputável, ela não vai para julgamento, não vai para o júri, por exemplo. Lá não. Essa é uma questão que o júri decide. Apesar, vai ter no máximo vai ser uma tese defensiva, vai ter um especialista da defesa sustentando isso, vai ter um especialista da acusação contra-argumentando. Entendi. Mas não é uma... Por isso que isso foi levantado. Por isso que isso vale a pena ser utilizado no julgamento. Até uma outra coisa, uma forma de criar empatia, né? Exato. Dado que o julgamento é pelo júri, então, se você gera empatia a ponto da pessoa falar, não, coitado, eu vou absolver porque a culpa não é dela, como nós lembramos, né? Nos Estados Unidos, o júri absolve, guilty, not guilty, né? E ela chorou bastante, assim, ela ficou bem emocionada quando ela falou sobre essa situação. Então, a gente não sabe esse plot twist aí, entendeu? Isso tá rolando ou já acabou? Acabou, mas ela tá processando o Sunny, né? Mas ela foi inocentada por força dessa tese de defesa, de que ela teria sido extremamente abusada psicologicamente? Ela foi inocentada de algumas acusações, mas como o júri não fala, te inocentei por isso ou por aquilo... Tá, a gente não sabe qual que foi a tese que colou. Qual foi a tese que colou. Mas ele pegou mais anos que ela, tá?
E as condenações dele foram muito maiores, e inclusive de pacientes do que ela. Agora eu vou fazer o advogado do diabo. Isso tenha gerado a empatia para ter essa minoração. Assim como tem a questão, você colocou muito bem, do sexismo, como é o caso dela ser tratado dessa forma, assim, tem um lado do Sunny, que o Sunny é um migrante indiano. Então, a justiça criminal, pele escura, justiça criminal ser mais pesada que uma filha de... Pode ser. Ela é a famosa WASP, né? WASP, contactados. Isso pode ser, não então, sabemos. Não tô falando que isso ocorreu, não, mas... Claro, pode ser, é uma possibilidade. Mas podemos também. ter essa visão também, né, de... Isso, a justiça americana é bem complicada em relação a isso mesmo. Bom, enfim, essa é a situação. Agora ela foi presa, né, tem 2 dias, acho que ela foi presa já. Ela tá grávida do segundo filho, casou... Do Sony? Não, de uma outra pessoa. Ela tá noiva de um milionário. Essas pessoas não caem pra cima. Cai pra cima, né, gente? Esse povo cai pra cima, isso é fato. Ela não usa mais roupa preta, dizem que nas entrevistas a voz dela tá uma voz... Diferente? A voz dela, né? Não aquela voz forçada, meio masculinizada, rouca. E ela não tá mais usando só roupa preta, tá com umas roupas diferentes. 2 curiosidades. A primeira, causou um rebuliço nos Estados Unidos, que recentemente, acho que semana passada, o New York Times fez um novo perfil dela, uma reportagem onde, por exemplo, não chamam mais ela de Elizabeth Holmes, mas Liz Holmes. Teve gente falando que isso foi uma reportagem chapa branca da gente na questão da família e do poder da família, ao ponto de ter gente questionando o New York Times. Chamar por um apelido carinhoso é uma forma de criar empatia com a sociedade também. Para tentar mudar a visão dela, né, da sociedade sobre ela. Então tem muita gente indignada por causa de tudo que ela brincou com a vida humana. Ela impactou o mundo dos negócios, enfim, né? E até para as mulheres, né? Para as mulheres, né? Assim, o que deve ser hoje ser uma CEO nos Estados Unidos depois dela? Deve ser difícil. Uma outra curiosidade é que o Sunny foi para a mesma prisão onde ficou o Al Capone e o Charles Manson. Nossa, segurança máxima. Segurança máxima numa ilha. Caraca, e ela não, ela tá numa prisão... Ela tá no Texas, uma prisão mais tranquila. Bem mais tranquila. O Sunny foi pra uma prisão pesadíssima. Então, olha, tá vendo? Tem todas essas coisas. Galera, não vamos julgar, vocês julguem aí, a gente só conta a história. Uma coisa que eu achei muito surpreendente, né, gente? Eu não conheço esse mundo de startup que vocês conhecem. Eu entendo, sim, essa questão do seu investimento de risco e o risco ser uma característica da startup. Mas, primeiro, risco é uma coisa, fraude é outra. Claro, né? Acho que é isso que a gente tem que deixar bem claro. Risco é uma coisa, fraude é outra. Não me parece que a forma como estava sendo desenvolvido esse negócio, ele estivesse passando por risco. Isso já estava havendo uma fraude, já sabiam que aquela máquina não tinha condições de entregar nada, niente. Então isso é fraude. Porque quando você tem aquela dúvida, aí você tá no risco. Quando você sabe que não entrega, é fraude. E uma outra coisa que me assusta muito é você ter tanto esse grau de investimento, né, de investidores privados, como esse investimento chegar a ponto de você, de alguma forma, abrir isso para o consumidor. Porque eu quero dizer que tem que ter uma mínima cautela. Isso que eu acho assustador. O ideal é que tenha. Uma mínima, eu entendo. É que ela foi um caso, gente, muito emblemático também. É um caso à parte, não é toda startup que é assim, imagina. É que tem todo... Por isso que foi interessante o Guilherme trazer esse contexto de onde ela veio. O que vocês fazem quando vocês estão lidando, por exemplo, com investidores que querem chegar numa startup? E como é que vocês aconselham juridicamente? A gente lida com a startup. Mas, por exemplo, tem uma coisa que é muito interessante a gente falar, que é do segredo industrial, que ela usou para se blindar de um questionamento mais sério dos investidores. Mas, por exemplo, você não tem um patamar mínimo que você recomenda para o teu investidor? Não, então, a gente só trabalha com startup. Inclusive, tem o outro lado, né, Gui? Que tem um monte de investidor que vem na startup... Que é tubarão também. Sente o gosto de sangue na água, quer jantar. Quer jantar, quer pegar a startup e fazer uns contratos, assim, que são leoninos. E a startup, assim, ela lucrou, já vai o cara vai perder a startup. O que seria a boa rotina aí? Que seria? Ela tem segredo industrial? O que é o segredo industrial, gente? Primeira coisa pra gente entender. Que é diferente da patente. A patente eu registro num órgão público. Aqui no Brasil é Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, tem em outros lugares do mundo, um escritório governamental parecido, registro minha patente. Preenchidos os requisitos, não vou ficar falando aqui e tal, preenchidos os requisitos, eu vou ter um período de exclusividade, só eu vou poder comercializar aquele produto. Patente é só de produto, não é de serviço. Só para deixar claro para os nossos... Daí, nesse período, quem quiser usar vai ter que me pagar royalties. Mas aí tem um prazo. Então, depois desse prazo, meus competidores vão poder também produzir isso. Fica aberto. Agora, se eu quiser manter essa exclusividade para sempre, eu recorro ao segredo industrial. O segredo industrial, o que é? Eu faço vários acordos com várias pessoas envolvidas
na construção do meu produto ou do meu serviço. Aí entra também serviço. Entra serviço. Tá. Esses acordos são basicamente acordos de confidencialidade com multa altíssima que a pessoa perde a alma e a vida se por acaso um dia revelar. É por isso que fica a situação. A mulher tinha 800 pessoas trabalhando para ela. Então, esse segredo industrial, todas aquelas pessoas tinham acesso, pela uma boa parte, da tecnologia. Estar submetidos a algum acordo de confidencialidade. Todos estavam. Agora, por exemplo, acordo de confidencialidade pesado, tá? Só uma questão, por exemplo, ninguém sabe a patente da Coca-Cola. A fórmula da Coca-Cola é o exemplo clássico de segredo industrial, está protegida por segredo industrial, por vários tipos desses acordos. Entendi. Envolvendo muita gente. Porque se fosse só patente, já tinha ido pro brejo. Já tinha ido pro brejo. E quando a gente, por exemplo, é uma startup que tem segredo industrial e vem um investidor, o que a gente fala para startup? Que o advogado do investidor devia falar? Tem segredo industrial. Então, antes de botar dinheiro, quando vai analisar um negócio, já faz um acordo de confidencialidade. Com multa altíssima. Multa altíssima. Só que aí você tem que abrir o segredo industrial pro E você pode escolher o que você quer abrir. Daí você está sujeito ainda. Não é que você vai abrir tudo, você pode escolher. Gente, se abrir tudo, a tendência é que o cara vai roubar seu negócio. Aí você tem que ser. Aí gera um pouco, mas alguma coisa o cara tem que saber para ter elemento também para botar um dinheiro. Eu queria perguntar para vocês, por exemplo, o pessoal fala daquele acordo de prova, que é prova de conceito. Isso tem a ver com segredo industrial? Pode ter. Não tem? Como é Muitas que é? provas de conceito. Prova de conceito é um tipo de contrato, né? Tá. Onde uma empresa vai testar o produto dela para um consumidor ou para uma outra empresa para mostrar que esse produto tem uma viabilidade. Uma viabilidade adequado ao que o cara está prometendo. A rigor era o que esses investidores tinham que ter feito com Elizabeth Holmes, né? Tinha que ter feito a famosa POC, né? Proof of Concept, a POC. Tá. Tinha que ter feito, mas não fizeram. E quase todas as provas de conceitos vêm com acordo de confidencialidade. Entendi. Eu, para os meus clientes, eu faço com acordo de confidencialidade. E ela envolve alguma abertura de segredo industrial? Envolve alguma abertura de segredo industrial, mas ao mesmo tempo ela tem cláusulas que falam assim, o resultado da POC, ou propriedade intelectual, é do fulano, ou é do ciclano, a depender de quem for. Isso tudo é previsto no contrato. O ideal é você fazer isso, você negociar isso. Mas eu acho que no caso da Elizabeth, são outras variáveis também, né? É uma pessoa que já tinha contato, é uma pessoa que conseguiu investidores muito bons. Ela tinha todo um discurso, ela era muito boa no discurso. Ao mesmo tempo, ela conseguiu investidores muito bons que, a rigor, teriam que ter mais cautela de investimento, não necessariamente. Não. Teoria da conspiração. Posso entrar com teoria da conspiração? Eu tem que deixar. Os caras... Posso fazer ou não? A gente vai acabar o episódio. Acaba o episódio. Tchau. Deixa pra depois. Então, a teoria da conspiração vai ficar em... Juridiquês em bom português. Vamos lá para o nosso juridiquês em bom português. Na verdade, startupês em bom português. Hoje a gente vai falar de IPO. What the hell is this? IPO, Initial Public Offer. Morre. Sabe falar inglês, né, Ben? Vocês sabem que ele é herdeiro, já falou aqui no podcast? Não, a gente não tá falando esses comentários porque é chato pra ele. Denigre. Então, pode falar denegrir também, tá? Droga. Vai contra a imagem, depõe contra a imagem dele. Então, Initial Public Offer é uma oferta pública inicial de ações, quando uma empresa... Se abre pro mercado como uma flor? Se abre pro mercado, vira uma empresa negociada em bolsa. Festa de debutante. Ai, que fofo. Rica. É rica. Eu falo a noite de núpcias, se abre pra vida. Exatamente. É isso, galera. Muito obrigada por nos ouvirem até agora. Obrigada, Raquel, pela participação especial. Amei, pessoal. Valeu demais. Até mais. Tchau, Gui. Faz direito. Faz direito, galera.